A notícia começou a correr pelos corredores do Morumbi como um sussurro incômodo, daqueles que a gente tenta ignorar, mas que insiste em crescer a cada minuto. Luciano pode estar de saída do São Paulo, e só de escrever isso o coração já aperta diferente, porque não estamos falando de qualquer jogador, estamos falando de um dos símbolos recentes de resistência, raça e decisivos do nosso tricolor, um daqueles caras que aprenderam rápido o que significa vestir a camisa pesada que carrega 3 cores, 3 estrelas e milhões de expectativas em cada jogo. Ninguém sabe ao certo de onde veio o primeiro boato, se foi de dentro do vestiário, de um empresário falante demais, de uma reunião silenciosa da diretoria ou de algum intermediário de mercado. Mas o fato é que, nos últimos dias, a sensação é de que há fumaça demais para não ter fogo, e a torcida, que vive conectada, já transformou esse burburinho em tema central de grupo de WhatsApp, mesa de bar, arquibancada e qualquer lugar onde 2 São Paulinos se encontram e puxam assunto sobre o time. O nome de Luciano, que sempre foi sinônimo de esperança ofensiva, agora começa a aparecer ao lado de palavras como proposta, sondagem, bastidores e negociação, e isso mexe demais com o emocional de quem já se acostumou a ver o atacante decidindo jogos complicados, chamando a responsabilidade na marrã e sacrificando o próprio corpo em divididas que parecem mais briga pela vida do que por uma simples bola no meio de campo. Como torcedor do São Paulo, é impossível fingir normalidade diante da possibilidade de perder um jogador tão identificado com a torcida justamente em um momento em que o clube ainda busca estabilidade, títulos e uma retomada definitiva de protagonismo, ainda mais tendo Hernan Crespo no comando, um técnico que entende o peso da camisa, sabe o que é ser decisivo e, aos poucos, foi encontrando maneiras de encaixar Luciano em um sistema que pede intensidade, inteligência e sacrifício coletivo do começo ao fim. A relação entre Luciano e a torcida não nasceu pronta, ela foi construída na base do suor, do gol importante em noite decisiva, daquela comemoração com o punho cerrado em direção às arquibancadas vazias na pandemia, como se ele estivesse enxergando cada rosto por trás das câmeras, e foi ali que muitos de nós sentimos que esse cara tinha algo diferente, que não era apenas mais um nome na lista de contratações que entram e saem sem deixar marca no coração do torcedor tricolor. Agora, imaginar esse mesmo jogador, que tantas vezes parecia carregar o time nas costas, sendo alvo de investidas de outros clubes, possivelmente de fora do país ou de rivais que tentam se aproveitar da situação financeira delicada do São Paulo, causa uma mistura de medo, revolta e aquela sensação amarga de déjà vu, como se estivéssemos condenados a reviver um roteiro onde, sempre que alguém se destaca demais, logo aparece uma oferta sedutora pronta para desmontar aquilo que está sendo construído dentro de campo. Nos bastidores, fala-se de intermediários rondando o CT da Barra Funda, de ligações discretas chegando ao staff do atleta, de consultas informais que começam tímidas, perguntando sobre a situação contratual, para depois evoluírem para algo mais concreto, com números, tempo de contrato e promessas de protagonismo em outros centros. E é justamente nesse ponto que o coração do torcedor se divide entre compreender o lado humano de um jogador que busca segurança e se agarrar ao desejo egoísta de vê-lo ficar para sempre no clube do nosso coração. Luciano nunca escondeu que é competitivo ao extremo, que gosta de jogo grande, de pressão, de decisão, e é justamente esse perfil que chama a atenção de clubes que estão em busca de alguém capaz de desequilibrar em campeonatos fortes, seja na América do Sul ou em outras partes do mundo, e quando esse tipo de mercado começa a olhar para um jogador do São Paulo, todo mundo sabe que a diretoria entra em um dilema cruel entre a necessidade de fazer caixa e o medo de desmontar o elenco em áreas sensíveis. Não é de hoje que se comenta que o São Paulo vive no fio da navalha em termos financeiros, e qualquer proposta mais gorda por um nome que ainda possui mercado pode acabar sendo vista como oportunidade de aliviar dívidas, renegociar compromissos e abrir espaço para uma nova reformulação. Mas é justamente aqui que surge a pergunta que ecoa na mente do torcedor. Será que vale sacrificar um dos principais nomes do elenco justo quando Crespo parece ter encontrado um caminho tático que potencializa o melhor de Luciano dentro de campo? Sob o comando de Hernan Crespo, o São Paulo tenta se reencontrar com a sua identidade ofensiva, de propor jogo, de não se encolher diante de ninguém, e nesse cenário Luciano se transforma em uma peça-chave, seja flutuando entre as linhas, recuando para buscar jogo, se aproximando do meia, infiltrando na área ou aparecendo como elemento surpresa para finalizar jogadas que começam ainda lá atrás com a saída de bola trabalhada, e perder um jogador com essa versatilidade seria como tirar uma engrenagem vital de um mecanismo ainda em fase de ajustes. É curioso perceber como, mesmo em meio a tantos boatos, Luciano continua sendo aquele cara de expressão fechada em campo, que não costuma falar muito, mas se manifesta com o corpo, com gestos, com um jeito de pressionar o árbitro, de incentivar o companheiro que erra, de irritar o adversário na malandragem, e talvez por isso a simples ideia de vê-lo em outro uniforme doa tanto, porque é como se parte da garra recente do São Paulo fosse embora junto com ele. Entre os rumores que pipocam nas redes sociais,
Alguns apontam que já teria chegado uma proposta oficial à mesa da diretoria, outros garantem que, por enquanto, tudo não passa de sondagens mais agressivas. Enquanto há também quem jure ter ouvido de alguém próximo ao jogador que ele estaria dividido entre ficar em um ambiente onde se sente querido e aproveitar o que poderia ser a grande oportunidade financeira da sua carreira, em um momento em que a janela de tempo para esse tipo de movimento começa a se estreitar. A torcida, é claro, reage como sempre reagiu quando sente que pode perder um ídolo recente, com campanha nas redes, com montagem de vídeo relembrando gols históricos, com desabafos emocionados pedindo para que a diretoria faça de tudo para segurar o atleta, como se cada comentário fosse uma tentativa desesperada de mostrar a Luciano que aqui ele não é apenas mais um jogador, mas sim um pedaço vivo da reconstrução emocional do torcedor são paulino depois de tantos anos de frustrações. No meio desse turbilhão, o nome de Crespo aparece como figura fundamental, porque o técnico argentino não apenas gosta do estilo de jogo de Luciano, como também parece enxergá-lo como um símbolo dessa nova fase competitiva, alguém que representa dentro de campo aquela mistura de intensidade, inteligência tática e fome de vitória que todo treinador sonha em ter em seu elenco. E por isso é difícil imaginar que uma eventual saída aconteça sem uma longa conversa entre o comandante e o camisa que o torcedor aprendeu a abraçar. Para o São Paulino que acompanha o dia a dia, imaginar uma temporada sem Luciano é como tentar visualizar o Morumbi em noite de decisão sem aquele grito de explosão depois de um gol suado, sem a imagem do atacante correndo em direção ao escudo, beijando a camisa, encarando a câmera como se estivesse falando diretamente com cada tricolor que chora, vibra e sofre do outro lado da tela. E é esse vínculo emocional que torna a especulação tão dolorosa e, ao mesmo tempo, tão acompanhada minuto a minuto. Existem também os que, já calejados pelas idas e vindas do mercado da bola, levantam a hipótese de que tudo isso possa fazer parte de uma estratégia, seja de empresários exagerando o interesse de outros clubes para valorizar o passe, seja da própria diretoria testando o termômetro da torcida, seja até de concorrentes plantando notícia para desestabilizar o ambiente de um São Paulo que ensaia, pouco a pouco, uma retomada mais sólida sob a batuta de Crespo. Ainda assim, por mais que a gente tente racionalizar, é impossível negar o frio na barriga ao pensar na possibilidade concreta de ver Luciano dizendo adeus, dando aquela entrevista com voz embargada, agradecendo ao clube, à torcida, aos companheiros, à comissão técnica, e voltando para o vestiário sabendo que a sua história com o tricolor, ao menos nessa passagem, chegou ao fim, deixando para trás uma mistura de gratidão e sensação de que ainda havia capítulos a serem escritos com essa camisa. Nos momentos em que o time precisou de alguém para incendiar o jogo, Luciano apareceu, seja cavando faltas perigosas, provocando o adversário, buscando tabela improvável ou finalizando de fora da área. E quantas vezes não vimos, recentemente, o São Paulo depender dessa faísca individual para reacender a chama coletiva em jogos travados. O que torna ainda mais difícil aceitar a ideia de que, por trás das cortinas, possa existir um roteiro em que esse protagonista deixa a cena antes do desfecho. Há quem diga que alguns clubes do exterior, especialmente de mercados que oferecem boa condição financeira e visibilidade intermediária, já perguntaram com mais força sobre a situação do jogador, e nessas horas o torcedor se vê obrigado a encarar uma realidade incômoda. O São Paulo não está em posição de simplesmente ignorar propostas, fechar a porta e dizer que ninguém sai, porque o clube ainda precisa equilibrar as contas, mas ao mesmo tempo não pode cair na tentação de desmontar seu setor ofensivo por qualquer valor que apareça. Sob a ótica puramente esportiva, vender Luciano agora seria uma aposta de alto risco, pois, por mais que o mercado ofereça nomes interessantes, é raro encontrar alguém que una, no mesmo pacote, entrega dentro de campo, identificação com a torcida e adaptação já concluída ao ambiente de pressão que envolve jogar no tricolor. E qualquer substituto chegaria com o peso de ser comparado ao jogador que está, nesse exato momento, no centro de todas as discussões. Do ponto de vista emocional, a eventual saída de Luciano seria mais um golpe em uma torcida que aprendeu a se apegar a qualquer sinal de identidade, seja um gesto, uma frase em entrevista ou uma postagem nas redes sociais, e é justamente esse tipo de conexão que faz com que o boato de despedida soe quase como uma traição do destino, como se o torcedor fosse novamente colocado diante da escolha cruel de reconstruir seu afeto a partir do zero com um novo ídolo. É inevitável lembrar de outras saídas dolorosas que marcaram a história recente do São Paulo, jogadores que pareciam ter muito a entregar, mas acabaram partindo em meio a negociações rápidas, acordos inesperados ou propostas irresistíveis, e a cada vez que isso acontece, a torcida se pergunta se o clube um dia conseguirá manter por mais tempo os pilares do time, principalmente quando encontra alguém que parece entender a grandeza de vestir esta camisa. Enquanto isso, Crespo trabalha em campo, monta time, ajusta posicionamento, conversa ao pé do ouvido com seus comandados e, com certeza, sabe que o simples rumor sobre a saída de um nome importante já é suficiente para mexer com o ambiente, gerar ansiedade em companheiros, despertar insegurança em quem olha para o lado e se pergunta quem será o próximo alvo do mercado.
Porque a roda não para de girar e, no futebol, tudo se transforma com a velocidade de um contra-ataque bem encaixado. O técnico argentino, que conhece como poucos o que é ser jogador, provavelmente entende que, do outro lado, Luciano vive seu próprio turbilhão interno, dividido entre o desejo de consolidar ainda mais sua história no clube que abriu espaço para seu protagonismo e a sedução de um contrato mais longo, de um salário mais alto, de uma nova experiência em outro país. E essa luta silenciosa dentro do atleta só torna mais dramática a narrativa que a torcida acompanha à distância. Cada postagem de Luciano nas redes sociais, cada sotoria enigmático, cada foto com legenda vaga passa a ser analisada como se fosse um documento oficial de bastidores, e a torcida, sedenta de pistas, começa a enxergar sinais em detalhes que talvez não significassem nada em outro contexto, mas que, sob o peso do rumor, ganham contornos de indício, de mensagem oculta, de possível despedida mascarada em frases de efeito. Nos portões do Morumbi, nos arredores do CT e nos inúmeros grupos virtuais, a pergunta se repete: será que a diretoria vai ter coragem de liberar o nosso principal nome ofensivo justo agora, quando o time parece tão perto de engrenar sob o comando de Crespo, e essa dúvida se transforma em combustível para críticas, cobranças e apelos emocionados? Porque o torcedor não quer ser pego de surpresa de novo com uma nota oficial seca anunciando o adeus de alguém que aprendeu a amar. Ao mesmo tempo, há uma ala da torcida que tenta manter a calma e lembrar que, por enquanto, tudo não passa de especulação, que nenhum dirigente veio a público cravar a existência de proposta irrecusável, que o próprio jogador não declarou abertamente desejo de sair, e que o futebol brasileiro é especialista em inflar boatos até o limite, apenas para vê-los murcharem de repente quando a janela se fecha e o atleta reaparece sorrindo na reapresentação do elenco. Mas a verdade é que, até que a situação seja esclarecida, cada treino de Luciano com a camisa do São Paulo passa a ser observado com um olhar diferente, como se cada chute, cada sorriso, cada conversa ao pé do ouvido com Crespo pudesse ser a última naquela rotina, e é impossível não imaginar o quanto essa atmosfera pesada também pesa nos ombros de um jogador que, até pouco tempo atrás, só precisava se preocupar em decidir jogo dentro de campo. Em jogos recentes, a torcida já começou a reparar em cada gesto de Luciano, em cada aplauso para o Morumbi, em cada mão no escudo, como se procurasse pistas sobre o seu futuro no brilho ou na tristeza dos olhos do jogador. E, quando um atacante desse nível é alvo de questionamento sobre permanência, o clima de contagem regressiva invisível toma conta do torcedor, que passa a viver cada partida como se fosse uma despedida em potencial. Na imprensa esportiva, o nome de Luciano passou a frequentar mesas de debate com uma frequência ainda maior, agora não apenas pelas atuações, mas pela possibilidade de mudança de ares, e os comentaristas debatem, um a um, os argumentos a favor e contra a negociação, seja na ótica financeira, seja na ótica técnica, enquanto o torcedor, do outro lado, só quer saber de uma coisa: se o jogador que hoje é símbolo recente de esperança tricolor vai ou não continuar vestindo a camisa que aprendeu a honrar. Parte da torcida, cansada de ver protagonistas saírem, começa a pedir que a diretoria estabeleça um novo padrão de postura, algo como uma linha vermelha que não possa ser ultrapassada, jogadores que seriam considerados inegociáveis em qualquer contexto, e para muitos, Luciano já estaria nessa lista, justamente por representar, ao lado de outros nomes importantes, uma tentativa de resgatar a grandeza competitiva do São Paulo em campo. No entanto, o torcedor mais atento sabe que o futebol moderno é movido por cifras, empresários, direitos econômicos fragmentados, metas de performance e cláusulas contratuais complexas, e é nesse emaranhado de interesses que a situação de Luciano é discutida, muitas vezes longe dos olhos da torcida, em salas fechadas, com planilhas abertas, gráficos de desempenho projetados e propostas sendo colocadas na mesa com argumentos que tentam convencer tanto o clube quanto o jogador. Enquanto isso, a cada nova notícia que menciona o nome de Luciano atrelado a outro clube, o torcedor sente como se uma pequena facada fosse dada na esperança de ver o time chegar fortes decisões com o elenco completo, e é nesse cenário que a figura de Crespo volta a ganhar importância, porque cabe ao técnico seguir blindando o grupo, evitando que o barulho dos boatos abafe a voz do vestiário e o foco necessário para manter o time competitivo em campo. O argentino, que já viveu o outro lado como jogador cobiçado no mercado europeu, sabe que a cabeça de um atleta pode virar um redemoinho quando começam a surgir propostas, sondagens e telefonemas de fora, e por isso, é provável que a sua estratégia seja manter Luciano com a mente conectada ao jogo, reforçando sua importância tática e emocional para o grupo, mostrando que, no São Paulo, ele não é apenas mais uma peça, mas uma referência dentro e fora de campo. A torcida, por sua vez, faz aquilo que sabe fazer de melhor. Transforma ansiedade em manifestação, medo em grito, insegurança em canto, e já é possível imaginar o Morumbi ecoando o nome de Luciano com ainda mais força, como se cada sílaba fosse uma tentativa de segurar o jogador pela emoção, lembrando de que, aqui, ele se tornou mais do que uma estatística, mais do que um número em planilha,
mas sim parte viva da memória afetiva recente de milhões de São Paulinos. Entre os inúmeros cenários possíveis, existe aquele que o torcedor mais sonha. O rumor perde força, a janela passa, o mercado esfria, e Luciano, em entrevista pós-jogo, olha para a câmera e diz que sempre deixou claro que está feliz no São Paulo, que respeita o interesse de outros clubes, mas que, neste momento, sua cabeça está totalmente focada em conquistar títulos com o tricolor sob o comando de Crespo, arrancando um alívio coletivo de quem acompanhou cada capítulo dessa novela. Mas também é o cenário que ninguém quer encarar de frente. A proposta chega forte demais, o clube se vê pressionado pela situação financeira, o jogador recebe uma oferta irrecusável para sua família e, depois de reuniões intensas, a venda é confirmada, com direito à nota oficial, hashtag de despedida e aquele gosto amargo de fim de ciclo que chega antes da hora, deixando a torcida órfã de mais um ídolo que parecia destinado a escrever uma história ainda mais longa com a camisa tricolor. Seja qual for o desfecho, o que ninguém pode negar é que o simples rumor da saída de Luciano já expôs, mais uma vez, a fragilidade de um futebol em que o torcedor é quem mais sofre com a dança das cadeiras do mercado, encarando negociações que muitas vezes priorizam um planejamento financeiro acima da continuidade esportiva, enquanto, na arquibancada, o que importa é ver o time forte, competitivo e com jogadores que se identifiquem de verdade com a camisa. Nesse contexto, a permanência ou não de Luciano passa a ser quase um termômetro da ambição da diretoria em manter o São Paulo em outro patamar competitivo, mostrando se o clube está disposto a segurar seus pilares mesmo diante de investidas externas ou se ainda vive refém de qualquer proposta mais robusta que apareça na janela, desmontando seus projetos em nome de um alívio momentâneo nas finanças. E não dá para ignorar o fator Crespo nessa equação, porque a manutenção de um técnico com ideias claras e de um elenco que já assimilou parte de sua filosofia depende também da estabilidade das peças-chave, e, no xadrez tático do argentino, Luciano representa muito mais do que um nome na escalação, ele é um ponto de desequilíbrio ofensivo. Alguém capaz de transformar um jogo morno em algo explosivo com uma jogada individual ou uma leitura inteligente de espaço. Ao lembrar dos gols decisivos, das comemorações intensas, dos momentos em que o atacante parecia traduzir em campo a frustração acumulada de anos e a vontade de virar essa página, o torcedor percebe que não está falando apenas de um ativo financeiro, mas de alguém que, de alguma forma, ajudou a reaproximar parte da torcida do time, reacendendo o orgulho de vestir a camisa e gritar São Paulo sem sentir o peso de tantas decepções recentes. É por isso que, a cada nova manchete sugerindo interesse de clubes de fora, a reação do São Paulino é tão visceral, tão emocional, tão carregada de um pedido quase desesperado para que, desta vez, o roteiro seja diferente, para que o protagonista não deixe o palco quando a trama ainda parece longe de um final feliz, para que a história de Luciano com o tricolor seja, no mínimo, mais longa do que o boato insiste em insinuar. Enquanto a janela não fecha, o clima segue de suspense, como se estivéssemos presos em um daqueles filmes em que sabemos que algo grande vai acontecer, mas não sabemos se será uma reviravolta positiva ou um golpe doloroso, e, nesse intervalo, a torcida se agarra a tudo que pode. As palavras cautelosas de dirigentes, ao semblante do jogador nos treinos, as decisões de Crespo nas escalações e até os pequenos gestos captados pelas câmeras em momentos aleatórios. No fundo, o São Paulino sabe que o futebol é feito de ciclos, que jogadores chegam, marcam época e partem, mas isso não torna mais fácil a ideia de se despedir de alguém que, em tão pouco tempo, ganhou um espaço especial no coração do torcedor, justamente por personificar em campo aquilo que sempre exigimos de quem veste a camisa do São Paulo: vontade, entrega, coragem e, acima de tudo, respeito a uma história que não permite desempenho morno. É por isso que, até que tudo seja decidido, o nome de Luciano vai continuar no centro das conversas, dos debates, das preocupações e das esperanças, porque o torcedor não quer apenas saber se o atacante vai ficar ou sair, ele quer sentir que, desta vez, o clube está lutando de verdade para segurar quem faz a diferença, que a diretoria entendeu que alguns jogadores não podem ser trocados por qualquer número em uma planilha, principalmente quando o objetivo é recolocar o São Paulo no lugar que ele nunca deveria ter saído. Talvez, lá na frente, a gente olhe para esse momento como um ponto de virada, seja porque Luciano ficou e se consolidou ainda mais como um dos grandes nomes da era recente do tricolor, seja porque saiu e abriu espaço para uma nova reconstrução, mas, por enquanto, tudo o que temos é o rumor, a especulação, o medo e a esperança convivendo lado a lado no coração do torcedor, que segue assistindo a essa novela sem saber qual será o capítulo final. No meio desse emaranhado de emoções, o que mantém acesa a chama do São Paulino é a certeza de que, com ou sem boatos, o amor pelo clube permanece intocável, e se depender da vontade da arquibancada, Luciano continuará sendo parte importante dessa história, correndo, brigando, decidindo e comemorando, enquanto o Morumbi inteiro canta seu nome em coro, como um lembrete diário de que, aqui, ele não é apenas mais um, mas sim um de nós dentro de campo.
Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.